Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research e apresento este programa com o João Piccioni, que é head da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Tudo bem. Confesso que esse mês de julho, né, que se encerrou agora, ele trouxe algumas surpresas positivas. Vamos dizer, encapsuladas ali num lapso de volatilidade. E a gente está sentindo um pouco dessa volatilidade nessa viradinha de mês, né, nesse primeiro dia. Os mercados ainda estão nervosos. Muito bem observado, porque em julho a gente teve o melhor mês do Ibovespa no ano, subiu 3% o Ibovespa, o único mês positivo de captação por parte de gringos, né, na nossa Bolsa Brasileira, sim, mesmo com a queda de 3% do Nasdaq. É isso. E na verdade, se a gente olha o Nasdaq, lógico que dos topos ele caiu bastante, mas não foi um mês assim de todo ruim, né? Surpreendentemente, acho que uma queda de 2% para um ambiente tão tenso que a gente viu foi muito pouco, né? E o S&P praticamente ali num 0 a 0. Bastante surpreendente. Em dólar, né? Em real, acho que ele é capaz de ter ficado até um pouquinho no positivo. Então, me surpreendeu bastante. Vamos ver como que vai ser esse comecinho de agosto. É isso aí. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Nesta semana, nós tivemos a super quarta com decisão de juros nos Estados Unidos. Fed manteve os juros e também aqui no Brasil a gente teve manutenção de juros pelo nosso Banco Central brasileiro. Agora, a discrepância está no comunicado, né? O Fed sinalizou uma coisa mais dovish, mais branda ali, falando possivelmente de um corte ali na frente, enquanto o Copom foi na outra direção, né? Ele teve que ser um pouquinho mais conservador no comunicado. Nós vamos falar sobre isso, outras decisões de juros também no mundo que tivemos essa semana e qual é a resultante disso para os seus investimentos. Para isso, a gente recebe Matheus Spies, que é nosso analista macro. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite, Lari. Sempre um prazer ter você aqui. Além disso, temporada de resultados já começou e está pegando fogo lá nos Estados Unidos, enquanto as Big Techs continuam andando meio de lado, uma correçãozinha aí, a gente vai entender se essa correção tem fundamento. A gente recebe Enzo Pacheco, analista de ações internacionais, para falar sobre resultados de Google, Meta, Microsoft, Tesla e o que ele espera dos balanços de Apple, Amazon e Nvidia. Seja bem-vindo, Enzo. Fala, Lari. Fala, João. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Nós é que agradecemos a sua presença. Além disso, nós temos o tradicional compra ou vende com dólar petróleo e um compra ou vende surpresa, que é o Brasil nas Olimpíadas. Você compra ou vende? Bom, deixa para o final. Enzo Pacheco, você tem algum recado para dar antes da gente começar? Sim, Lari, né? A gente já está aqui em 2024, mais uma Olimpíada rolando, e tem gente que ainda não investiu em dólar, investiu, né, em investimentos internacionais. Então, fica aqui o convite para conhecer a nossa carteira de BDRs, né? A gente fala de tantos temas diferentes lá fora, tecnologia, inteligência artificial, energias renováveis, carros elétricos, que eu acho que fica tão longe da realidade do investidor brasileiro, mas hoje é acessível, ele consegue se expor a esses temas, e eu acho que para quem não investe ainda, não tem parte da sua carteira dolarizada com esse dólar ali beirando os 5,70, tá atrasado para se tornar realmente um investidor global. Então fica aqui o convite para conhecer a carteira de BDRs aqui da Empíricos. Muito bem, o link para você acessar gratuitamente a carteira de BDRs do Enzo de agosto está na descrição deste vídeo e lembrando que você pode acompanhar de forma automatizada a carteira de BDRs do Enzo por meio do aplicativo BTG Investimentos. Tem lá uma carteira que faz um robozinho que acompanha todo mês as recomendações do Enzo Pacheco. Bom, vamos lá falar de super quarta. Olha só, essa semana a gente teve decisões de juros não só nos Estados Unidos, que manteve, no Brasil, que também manteve, como também no Japão, que aí na contramão do resto do mundo, praticamente o único que está subindo os juros. E a gente teve também hoje a decisão da Inglaterra, que decidiu cortar os juros. Nos Estados Unidos, o discurso da autoridade monetária meio que parece preparar o terreno ali para um corte de juros já em setembro, embora de uma forma não tão explícita quanto o mercado gostaria. Matheus, começando por você, o que você achou do comunicado do Federal Reserve e o que isso traz de expectativa para as próximas reuniões?
que eu vi algumas pessoas comentando é que o comunicado que acompanha a decisão já deu alguns sinais de que ele estaria mais aberto a cortar juros. De certa forma, é verdade, houve alguma flexibilização do tom utilizado no statement, que acompanhou a decisão de manutenção da taxa de juros entre 5,25% e 5,5% ao ano, mas a grande virada, de fato, veio só depois, não no statement em si, por mais que ele tenha flexibilizado um pouco a terminologia utilizada dentro do seu discurso. O que mudou foi a coletiva do Jerry Powell, né, que veio logo depois, em que ele aí sim deu o seu tom mais dovish, ou seja, mais flexível, menos contracionista, deixando claro que existe abertura sim, dependendo de dados, de cortar juros em setembro. Para que isso aconteça, a gente precisa que as baterias de dados que teremos até setembro sejam condizentes. Inclusive, a gente vai ter agora dado de payroll, também importante, caso ele venha desacelerando ou ainda abaixo do esperado, também é um dado forte o suficiente para nos dar, né? Forte no sentido de trazer para nós a maior expectativa de corte de juros em setembro. Com isso exposto, me parece que ele, ao longo dos últimos meses, conseguiu convencer boa parte dos membros de que, de fato, há uma normalização do processo econômico. Por muito tempo, parte do mercado não acreditava que isso fosse acontecer, né? Tinha muita gente falando que ele não ia cortar nenhuma vez esse ano e parece que existe essa chance. Não sou tão otimista a ponto de acreditar que ele venha cortar 3 vezes, como o mercado já coloca na curva. Existe muita ansiedade, inclusive a gente viu essa ansiedade no final do ano passado, no começo desse ano, e agora o pessoal fala 3 cortes, né? Um agora em setembro, outro depois em novembro, outro depois em dezembro. Não sei, nem precisa, né? 2 cortes, um em setembro, um em dezembro, de 25 pontos cada, já estaria de bom tamanho. Até mesmo porque a reunião de novembro se dará logo depois da eleição. Ele tirou isso da reta dele, né? Ontem ele foi perguntado, ele falou, não quero saber com eleição, sem eleição, a gente vai fazer o que for necessário, mas também me parece um pouco estranho que ele vai querer politizar um pouco essa decisão. Até mesmo porque existe um processo de convencimento dos próprios membros que compõem esse Comitê Federal de Mercado Aberto para que haja mais cortes de juros. Em outras palavras, eu entendo que 2 cortes seja plausível esse ano. Teremos mais dados, né, uma boa safra de dados até dezembro para que isso se mostre mais factível, e é isso que ele deixou claro. E é aí que está a grande mudança de um discurso que vinha sendo trabalhado já nas expectativas há algum tempo e que se finalmente, né, tivemos uma confirmação mais clara por parte do Fed. Muito bem. Com esses outros bancos centrais também diminuindo juros, né, com a exceção do Japão, vocês acham que a gente pode ter um easing global aí no segundo semestre? É claro que o mais importante de todos é o Banco Central americano, mas vocês acham que o cenário base é esse? Quer falar? Eu ainda confesso que eu não estou extremamente, vamos dizer, confortável com a hipótese de corte de juros em setembro. Eu acho que existe sim alguma probabilidade disso não acontecer, né? Apesar dos mercados estarem bem entusiasmados. Eu acho que se vier, vem na forma do insurance cut, né? Aquele corte de segurança que vai abrir espaço para o Fed, pelo menos debater, e aí não sei nem se ele cortar agora, eu não sei nem se ele corta em dezembro. Eu acho que é um pouco por aí. O que eu acho que esse processo ainda traz um pouco de incômodo é porque a gente tem uma dinâmica ainda da economia que é favorável, né? Por isso que eu ainda tenho um pouco vamos dizer, não tenho plena certeza de que os Estados Unidos vai baixar juros, porque o PIB americano nesse segundo trimestre veio muito forte. E se você olha, a gente não teve uma desinflação poderosa em junho, como a gente não vai ter uma desinflação poderosa em julho, né? E qualquer saltinho ali no preço de commodity volta o preço da gasolina para cima. Que está no verão americano. A Amazon Prime Day foi recorde. Os resultados das empresas até agora superaram as expectativas. Eu acho que... E aí tem esse lance do Powell não querer se intrometer na corrida eleitoral, que ganhou outros contornos agora, contornos até mais relevantes para serem discutidos. Confesso que eu estou surpreso em relação a isso, inclusive. Não acreditava que teria uma mudança tão grande nessa direção que tivemos ao longo dos últimos dias.
algo mais aberto mesmo, uma corrida aberta do que a gente tinha antes, que antes era uma onda vermelha republicana que pudesse tomar o Washington. Não me parece mais ser o caso, porque, de fato, a troca de Joe Biden deu mais que uma oxigenada, né? Transformou a campanha da Kamala Harris num monstro de arrecadação de dinheiro, né? E de engajamento em rede social. E a gente sabe que nos Estados Unidos isso muda muito, né? Porque você precisa de convencer as pessoas a irem votar. Ela parece que transformado isso e nem escolheu o vice dela ainda, que pode ser mais um vetor de atração. Então, é uma dinâmica importante, essa da eleição americana, que tem ganhado novos contornos. Eu confesso que estou surpreso até aqui. E aí tem outro ponto, né, que tem até a ver um pouco com essa tecnicidade do mercado recente, que é o quanto o mercado também não está pressionando o Federal Reserve, de certa forma, né, colocando ali uma pressão, e o quanto que até vamos dizer, essa deterioração recente do mercado não é uma pressão, né, um movimento mais duro para ele realmente caminhar para um corte de juros, né, como se ele estivesse sendo forçado a fazer. Se a gente vê a Bolsa Americana cair 5% agora em agosto, meio que vai colocar uma arma na cabeça dele para falar assim, olha, chegou a hora de cortar. Então, eu acho que tem um pouco dessa dinâmica meio que empurrando o Fed nessa direção, menos com dados econômicos. A gente já viu isso acontecer em outros momentos. Se a gente lembrar no ano passado, o discurso do Powell era muito duro até a última reunião ali de setembro, e depois em novembro ele soltou a guarda e a gente viu aquele baita rally de bolsa, né? Mas se a gente lembrar aquela fase de agosto, setembro do mercado internacional foi muito ruim. Quer dizer, o mercado pressionou ele até o limite para ele mudar o tom no discurso. E ele agora está com esse tom mais brando, etc, etc. E agora o mercado vai pressionar ele para que ele realmente venha cortar juros. Eu não sei o quão... Assim, eu acho que ele está disposto. Eu acho que ele vem com essa ideia do insurance cut. Mas eu tenho um pouco de medo, confesso, que eu acho que pode ser um gatilho para a gente ter momentos mais nervosos no mercado. Você acha que, na verdade, ele pode até cortar, mas talvez ele não deveria, né? É isso. É isso, porque o insurance cut, na verdade, horas, se eu não tenho uma economia que desacelera com velocidade, se a inflação ainda não está controlada, por que raios estou cortando juros? Eu não deveria cortar juros. Isso me traz um medo, né? Quer dizer, será que ele sabe de alguma coisa que eu não sei? Muito provável. Pode ser, pode ser. Eu, quando eu falo, tô falando do mercado, né, gente? Sim, Pelo amor sim. de Deus, né? Quem sou eu saber alguma coisa? Até hoje de manhã saiu o SM de manufatura, né, do mês de julho, e foi muito fraco, né? Mais um mês de contração, diminuição de pedidos de bens de capital, generalizado, né, pelo que eu li, em várias categorias. Pois é, Lari, mas aí eu vou voltar numa outra leitura de um cara que até o Matheus gosta também, do Steno, que é essa leitura do ISM. Essa pesquisa, ela tá enviesada, ela tá errada há um bom tempo. Porque consistentemente Consistentemente mostra isso, né, em manufatura. Mostrando esse problema da manufatura americana. E aí, quando você vai para os números do PIB, para os números oficiais, você vê um investimento em bens, em capital. Me parece ter um deslocamento um pouco dessa pesquisa, que é qualitativa, né? Depende de opinião. Depende de opinião. E aí, quando você tem os juros a 5%, você tem o Enzo que gosta dessa. O tal do wall of worry, né? Parede de preocupação. Imagina lá, eu que sou o gestor de uma empresa industrial e tô vendo esse juro a 5,25, qual é a minha cara olhando para frente? Não vai melhorar, né? Como que eu acho que vai melhorar? Ou, imagina que a Selic é 14 e eu tô lá na indústria e eu falo assim, e você faz uma pergunta para mim, o que você acha que vai ser da economia nos próximos 6 meses? Certamente eu vou virar para você e vou falar assim, putz, vai ser horroroso. Lógico, eu tô vendo um juro a 14. Eu não consigo enxergar que vai ter um ciclo de queda de juros e tal. Então demora um tempo para a gente ver esse cara no qualitativo dando sinais de, olha, tá aquecendo, tá melhorando. Mas quando a gente olha pro resultado das empresas,
poxa, tivemos muitas surpresas positivas. O setor de semicondutor, que hoje está apanhando que nem louco, enfim, por conta dessa tecnicidade das bolsas, divulgou resultados recordes. O setor inteiro, vendas assim astronômicas, melhora de guidance para os próximos trimestres. Ou seja, um jogo muito diferente do que parece que o ISM está capturando. É um ótimo ponto. Agora falando um pouco sobre Brasil. O nosso Banco Central, diante da escalada do dólar, diante da persistência das altas expectativas de inflação, ele trouxe um recado mais duro, né? A projeção de inflação no horizonte do BC piorou, o horizonte necessário para estabilizar os preços também, e uma perspectiva pior, né? Tanto no cenário internacional, mas principalmente quanto no cenário nacional. Matheus, no curto prazo, você acha que só esse discurso mais duro vai ser suficiente para ancorar as expectativas? Ou você acha que a gente vai precisar realmente de uma nova alta de Selic aí no curto prazo? Não acredito numa nova alta de Selic. O mercado coloca isso no preço, coloca isso na curva, espera que haja uma alta, mas não acredito que seja o caso. Isso significa que ele, só mantendo esse discurso, só mantendo a taxa inalterada, ele vai conseguir alcançar os seus objetivos com a velocidade que ele pretende? Talvez não. Talvez ele tenha mais dificuldade do que se pressupõe, talvez ele sinta mais calor. Isso vai depender de alguns fatores ao longo desse segundo semestre que estão em aberto. Depende do comprometimento do governo com a questão fiscal, para reancoragem das expectativas, depende do caminhar do câmbio, como é que ele vai navegar ao longo do segundo semestre, outros vetores de preço, né, que acabam compondo o índice de inflação, também muitas vezes voláteis, as questões internacionais que estão acaloradas hoje, a gente estava falando, né, eventualmente até choques geopolíticos podem afetar a inflação, como a gente viu ao longo dos últimos anos, por que não? Então, o jogo está em aberto hoje. Não acredito que seja o caso dele necessariamente subir os juros, não vai comprar essa briga, porque isso vai criar uma briga tremenda, principalmente às vésperas de sucessão, mas endurecer um pouco mais o discurso, para além do que ele já fez nessa reunião, acho possível. Inclusive, para muitas pessoas, o comunicado, frente ao que se era esperado, ele foi até mais dovish. O comunicado foi hawkish, vale dizer, mas frente ao que era esperado, em termos de endurecimento, ele acabou soando até um pouco mais flexível do que se esperava. Por quê? Porque por mais que ele tenha agressivado um pouco o seu tom, por mais que ele tenha prejudicado no sentido de simplesmente aderir o que estava sendo colocado nos preços, prejudicado os cenários que ele está trabalhando, as projeções que ele modela, a questão, não foi tão agressivo assim quanto o pessoal temia que pudesse ser. Inclusive, alguns temiam que ele até pesasse demais a mão, fosse exagerado, que pudesse colocar em risco justamente, deixar muito aberta essa chance de uma renovada alta, né? Que não acredito que seja o caso. Ele vai manter esse discurso, não vai cair juros tão cedo. Provavelmente o que ele está fazendo é dilatando um pouco o seu horizonte de atuação, de modo que essa Selic fique parada nesse mesmo patamar por muito mais tempo que a gente esperava. A gente já vinha conversando antes do duplo ciclo de queda de juros, primeira etapa concluída de 3,75% para 10,5%, segunda etapa para caminhar para um dígito só de Selic, não sei quando vai começar, se é em 2025, na primeira ou na segunda metade, se é depois, tem gente falando que até o final de 2025 não vai mudar juros. Gente séria falando isso. E tem gente séria falando que vai subir. Não, e tá na curva, né? Tá na curva. Tá na E curva. assim, eu não acredito que vai subir. Não necessariamente ele vai manter os juros inalterados até o final do ano que vem, mas inegavelmente o ciclo de easing brasileiro, né, o ciclo de flexibilização da política monetária do Brasil, ele vai ser muito mais longo, muito mais gradual que a gente pensava lá atrás. Quando começou o ciclo de queda dos juros em agosto do ano passado, a gente imaginava que seria uma coisa muito mais rápida, que as condições possibilitariam isso. Tem outras coisas que podem nos ajudar, a queda dos juros nos países centrais, uma eventual convergência mais acelerada da inflação local, que tem também dado alguns sinais de estresse, né, no curto prazo, e assim, pode ajudar, mas não é trivial, tá, a trajetória. Mas eu entendo que manter os juros com um discurso duro vai ser o caminho, a estratégia adotada como ele tem feito. Se isso vai ser o suficiente, né, se é um jogo que está em aberto. Eu acredito que seja. Isso vai ter alguns prejuízos ao longo do caminho, mas acredito que ele não vai mudar essa estratégia, talvez agressive um pouco o tom no discurso, mas não vai mudar tanto para além disso. Agora, sem dúvida, uma coisa que mudou muito frente ao começo do ano é que essa Selic vai ficar alta por muito mais tempo, pessoal, do que a gente pensava.
acima dos 2 dígitos, então, por um bom tempo. Eu acredito que sim. Vai ficar nesses 10,5% por bastante tempo, vai caminhar até... Vai trocar a presidência do Banco Central no meio do caminho. Vai O ser novo outro mundo. presidente vai Depois ter que que... tiver 2 cortes nos Estados Unidos, ou sei lá, mais lá no ano que vem, não sei, muda jogo também, entendeu? Muda muito o jogo. É dinâmico, né? Isso aqui não é um negócio isolado, né? Apartado, Sim. um sistema que muda uma coisa e vê o que acontece. Todas as coisas estão caminhando juntos. Então, não é trivial o caminho. Que tem até um ponto que você falou. E vamos lá, a gente não sabe pelo qual motivo o Federal Reserve. Acho que a gente ainda não sabe. A gente precisa tomar cuidado com essas projeções da economia americana. A gente não sabe por quais motivos o Fed viria a baixar juros. Se o Fed correr muito antes da curva, se ele acelerar esse processo de queda de juros sem que haja uma resposta natural ali da economia, quer dizer, eu digo, economia desacelerando, que justifique ele realmente a mexer nos juros, talvez a gente volte a ver a inflação voltando a ganhar corpo. E aí a Selic ficaria aí nesses níveis mais elevados mesmo, até para segurar segurar um pouco esses preços lá de fora. Vamos lembrar que tem um outro fator aqui, né, que precisa botar na conta, né? O dólar tá 5,72. Não tá mais 4,80. Não, isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Eu acho que um ponto lá fora, que eu acho que só tem que ser um motivo de atenção para os próximos meses, assim, a gente acompanha aqui o Powell há muito tempo, em diversas reuniões, e ele sempre ele deixava bem claro que você tinha esse dual risk. Se eu cortar muito cedo, eu tenho esse risco de dar uma reacelerada na inflação, e aí vai ser mais difícil, vai demandar um juro um pouco maior ali na frente, então talvez não seja a hora. Então, sei lá, no começo do ano, quando você tinha 6 cortes de juros, ele estava meio que deixando bem claro e falando assim, também não posso demorar muito, porque se eu demorar, isso pode ter um impacto muito grande na economia, e lá no Fed você tem o mandato duplo, né? Você tem que ter a estabilidade dos preços, mas também você tem que ter o mercado de trabalho saudável. O que eu tenho reparado, pelo menos nas últimas falas do Powell, é que ele tem deixado menos preocupante o lado da inflação, que ele, de fato, a inflação ainda não chegou na meta do Fed, a meta é uma média de 2%, então quando você olha o CPI, que é a métrica mais comum, está rodando nos 3%. Mas quando você olha o PCI, que é a métrica que o Fed utiliza, já está rodando nos 2,5%, 2,6% e tal. Então, ainda tem um espaço para você convergir. Só que ele tem deixado mais claro que ele vê alguns sinais que o mercado de trabalho que estava aquecido já não está mais. Então, quando você pega lá o indicador do JOLTS, né, que é o tanto de vagas de emprego disponíveis em relação às pessoas que querem trabalhar. Essa métrica chegou a bater 2 vagas por pessoa. Então, a pessoa conseguia trocar de trabalho facilmente. Hoje já está perto do 1, que é uma métrica mais próxima do pré-pandemia. Então, as pessoas não estão conseguindo trocar de empresa tão fácil. O aumento do salário dessas pessoas que estão mudando de trabalho também está reduzindo. E aí a gente vê o taxa de desemprego, que é a taxa mais fácil da gente falar, que é mais conhecida, está rodando nos 4,1. Ok, historicamente é um nível muito baixo. Você vai pegar isso, vai estar lá na década de 60, sei lá. Realmente é um número muito baixo. Mas em meados do ano passado, isso estava em 3,4, 3,5. Então já teve uma piora no mercado de trabalho. E aí tem um indicador que o pessoal tem falado muito nesses últimos meses, que é o Sun Rule. Ela é uma economista que trabalhava no Fed e ela criou um indicador que mostra que quando você tem a diferença, a média móvel dos últimos 3 vezes da taxa de desemprego, essa diferença, né, você pega lá, então hoje está rodando nos 3,9 essa média. E a diferença, né, desse indicador para o nível mais baixo dos últimos 12 meses, se essa diferença bater o 0,5, você estaria próximo de uma recessão. Então, para ela bater nesse 0,5, talvez se você tivesse uma leitura no mês seguinte igual desse mês, você já trigaria esse sinal de recessão. Então, assim, eu acho que esse é o grande ponto que o Powell, principalmente, falou nessa reunião dele, que ele deixou claro que o mercado de trabalho já não está tão aquecido. E já teve até um membro do FONC que falou que já poderia pensar na possibilidade de cortar juros nessa reunião. Eu também não acho que o mercado está precificando que até o final de abril do ano que vem você tem uma taxa de juros ali nas 4,25. Eu não acho que seja tão
provável, assim. Que Vamos por partes. corresponderia a 100 bases de corte, né? A um ponto percentual. 1,25, né? Hoje está entre 5,25 e 5,50. Então, assim, eu acho que eu tô mais com o Matheus. Eu acho que eu ainda consigo ver 2 cortes. E dependendo, né? A gente vai ter um indicador agora de desemprego. Se você tiver uma piora grande, talvez você nem descarte um corte em novembro. Eu acho que não é tão usual. Mas eu também não descartaria. Porque eu acho que agora, assim, eles estão muito mais preocupados com essa parte de emprego do que de inflação. Também acho que, assim, a inflação, se ela correr o risco de acelerar, vai gerar um problema muito maior para o Fed. Isso não tenho dúvida. Mas o próprio Powell comentou recentemente que você não tem que esperar a inflação chegar nos 2 para você começar a cortar. Senão você vai demorar muito e pode correr esse risco maior da economia. Mas aí é forward guidance, né? Ele volta a fazer um forward guidance e isso é arrisco. Bom, a gente já viu essa história. E aí hoje, quando você vê, né, na leitura passada do CPI, você teve deflação, que não era esperado pelo mercado. Sim. Isso foi até o que trigou lá o rotation trade. Você saiu dos cases de tecnologia, foi para os cases de empresas que sofreriam com um juros menor. Já que você tem deflação, talvez você tenha a perspectiva de corte de juros ali em setembro. E hoje, com esses dados que não vieram tão bons, você vê que o Russell estava caindo 3%. Então, assim, essas empresas elas são mais cíclicas, elas vão sofrer. Se o juro continuar alto, elas iam sofrer. Se a economia não estiver boa, essas empresas vão sofrer. Então, assim, me parece que o mercado ele já está começando a ficar um pouco mais preocupado com essa história de uma recessão. Eu não sei qual vai ser o nível, se vai ser rápido, se vai ser devagar, mas, assim, se era uma coisa que eu não via no começo do ano, vamos lembrar 2 anos atrás, tinha aquela probabilidade de 100% de recessão na economia americana. Ah, não, agora já vai ser 25%. O pessoal já estava meio que, não vai ter mais recessão, vamos continuar de boa. Eu já não acho que é tão assim. Entendo, o PIB veio forte e tal, mas esse indicador de emprego, acho que o problema dele é que ele tem uma tendência a piora muito rápida. Ele está muito bem e, de repente, ele piora e aí isso vai gerar um problema muito maior para as empresas. Então, eu acho que esse é o ponto de atenção que a gente tem que ter para os próximos meses. Se o emprego começar a piorar muito, eu acho que a gente pode ter uns cortes de juros pelo Fed. Mais do que previsto. Se a gente tiver realmente esse motivo, corram para as colinas. Eu não acho que é o cenário base, né? Assim, acho que vamos passar para o segundo tema. Vamos lá. Enzo, você comentou um pouco de rotação setorial aí, né? Que aconteceu. Primeiro saindo das Big Techs, depois indo para as Small Caps, e agora, no dia de hoje, especificamente, está acontecendo o contrário. Partindo do cenário base em que os Estados Unidos começam a cortar os juros, aí independente se é 1 ou 3 cortes, e aqui no Brasil a gente tem a manutenção da Selic até o final do ano. O que isso significa para as bolsas americana e brasileira no segundo semestre? Olha, dado a boa performance no primeiro semestre na bolsa americana, assim, parece que o mercado, na minha visão, já tinha antecipado muito desses cortes lá atrás por parte do Fed. Então, mesmo que a gente tenha um segundo semestre que não seja tão positivo para a bolsa americana, você ainda vai ter no ano uma bolsa com 10% de alta, que é a média histórica do S&P. Talvez nesse momento, os investidores eles tenham que ter menos empresas de tecnologia, que, né, acabaram sofrendo com essa troca dos investidores globais, mas quando for olhar para as empresas mais tradicionais, tentar olhar aquelas empresas com maior qualidade. Nesse primeiro movimento das small caps, é aquele movimento mais macro. Todo mundo acabou se beneficiando. Mas eu acho que ainda você vai ter que ter uma limpeza desse movimento, porque quando você olha dentro do Russell, muitas empresas, por exemplo, elas nem são lucrativas. Mas, como o juro vai ficar menor, essa empresa vai pagar menos juros lá de despesa financeira, então acabou se beneficiando nessa alta inicial. Então, acho que o investidor tem que começar a procurar empresas que talvez estejam setores que sofram menos, se a gente tiver uma desaceleração econômica, né? Talvez um setor de saúde, as pessoas vão continuar tendo que utilizar o serviço de saúde, por aí vai. Empresas mais tradicionais. Resilientes. Eu acho até que, assim, dependendo das empresas de tecnologia, você pode ter também, porque elas me parecem ser um porto seguro independente do cenário econômico. Assim, elas vão sofrer? Vão, mas a tendência é que elas sofram menos do que as empresas menores. Elas têm muito caixa, os negócios delas são altamente utilizados por grande parte da economia global, não só nos Estados Unidos. Então, acho que você pode fazer uma mescla, né? Tipo, ter algumas das Big Techs, ter algumas empresas mais tradicionais. Mas, assim, eu ainda tenho as minhas dúvidas se a gente vai ter um segundo semestre positivo para a Bolsa Americana. O que não significa que o ano não seria bom. Perfeito. Aqui no Brasil, a nossa bolsa está exatamente no oposto, né? Porque o primeiro semestre
foi horroroso pra gente. A gente tá na lanterninha aí das bolsas emergentes até junho. E em julho, a gente tá no pódio. A gente tá no top 3 bolsas globais no mês de julho, né? A gente começou muito com o pé direito esse segundo semestre. Minha opinião, tá? Manutenção da Selic aqui, com corte de juros lá nos Estados Unidos, é muito positivo para a Bolsa Brasileira. E Bolsa Brasileira, eu não estou falando de Bovespa, né? Que é muito dominado por banco e commodity. Estou falando do conjunto das empresas como um todo. Principalmente aquelas sensíveis ali à curva de juros, eu acho que tende a andar muito bem, assim, de forma que a gente termine o ano, não necessariamente no pódio, né? Mas ali no páreo. No positivo? No positivo. Razoável, assim, sabe? Eu gostei do que você falou pra gente se lembrar que o Ibovespa é ruim. O Ibovespa é ruim. Não significa que a Bolsa Brasileira seja necessariamente ruim. Tem coisa boa. Mas Exato. o Ibovespa acaba sendo ruim. Difícil de lidar com esse índice ao longo do tempo. Bem difícil. É isso. Só para encerrar, eu acho que tem 2 pontos aqui que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Primeiro bom, a gente está numa janela de baixa liquidez nos mercados internacionais, então a gente está vendo os mercados internacionais estressados, porque, primeiro, a gente não tem... a gente está lá no verão americano, verão europeu, Pessoas de ninguém está férias. operando, né? Você tem muita gente de férias e historicamente isso é provado. Segunda coisa, estamos na janela numa janela que se limita ali à compra de ações pelas corporações. Então esse é um ponto também muito relevante. Terceiro ponto, e aí assim até justifica um pouco dessa volatilidade. Se a gente olhar para o ano passado, ele foi bem parecido. Julho do ano passado foi bem parecido com julho desse ano, a entrada de agosto também. Só vocês se lembrarem lá. E eu, diferente do Enzo, olhando para frente, eu acho que tem uma boa chance da Bolsa Americana, na verdade, dos mercados de renda variável surpreenderem nesse segundo semestre, porque você vai ter, primeiro, independente ali de quem ganhar as eleições nos Estados Unidos, mas você tem o fim de um processo eleitoral, e isso, de certa forma, dá um alívio para os investidores de forma geral, e aí, é o que eu falo, não importa quem ganhe, talvez beneficiem mais as large caps, as big techs, se for a Kamala, se for o Trump, as empresas do Russell, talvez andem mais, enfim, mas de qualquer jeito, se a gente voltar para 2016, a gente vai ver o comportamento foi bem parecido com o que está acontecendo agora, tá? Bem parecido. E provavelmente a gente vai ter uma arrancada para o final do ano. E eu não acho que a economia americana está tão fraca assim. Eu tenho na cabeça que a gente tem alguns vetores ali que vão causar um pouco de preocupação, mas, de novo, quando a gente olha sob a ótica das empresas, o mundo corporativo foi bem forte. Então, eu confesso que eu estou um pouco mais otimista que o Enzo e acho, inclusive, que em breve a gente vai ter excelentes oportunidades, tanto aqui quanto lá fora. Aqui porque as coisas em dólar estão ficando estupidamente baratas. Né? Isso As mesmo. ações brasileiras em dólar estão estupidamente baratas. Mais baratas do que estavam no começo do ano. Né? Então... Tanto que foi 7 bilhões de aporte de gringo É isso. na Bolsa Brasileira e no mês de julho. Isso. Ah, mas teve a privatização do Sabesp. Tá bom, tira 4 bi de oferta. 3 bi positivo. Ainda é ficando muita coisa. Estupidamente barata. E a gente percebe alguns movimentos mais rápidos. Por exemplo, Embraer. O movimento é rápido porque o papel tem ADR lá fora, é um papel que é global, de certa forma. Os investidores foram para cima de Embraer. Nubank, os investidores foram para cima de Nubank. Então sofre junto com o Nasdaq, que faz parte do jogo, mas Mercado Livre, as ações voltaram às máximas, agora sofre um pouquinho também, mas, de novo, os papéis que você tem uma velocidade de alocação já atraíram os investidores. Eu acho que daqui para frente a gente vai começar a ver um pouco dessa coisa disseminar. E, assim, para mim, eu tô olhando esse estresse todo aqui como uma baita oportunidade. Vai abrir um espaço para comprar. Muito bem. Agora vamos falar sobre os balanços das Big Techs, entender um pouquinho o que está acontecendo com essas empresas, a começar pela Microsoft, que soltou o resultado nos últimos dias, parece ter decepcionado, assim como foi o caso de Google, que é a Alphabet, e Tesla. Enzo Pacheco, o que aconteceu? A gente, né, vamos pela sequência de quem divulgou primeiro. A gente teve primeiro Tesla e Alphabet, e aí nessa semana teve Microsoft.
Ontem você teve Meta e aí teremos Apple, Amazon e Nvidia. Quando a gente fala dessas que já divulgaram, com exceção de Tesla, todas surpreenderam em receita e lucro. Vieram acima das expectativas. Tesla ainda está com dificuldade porque 80% da receita é proveniente da venda de automóveis e esse mercado está ficando cada vez mais competitivo. Então você viu uma queda de 7% na receita, impactando o crescimento geral. Até mostrou um crescimento de 2%, mas porque você teve a linha lá de venda de baterias e armazenamento de energia que veio acima do que o mercado esperava. Mas o grosso ainda da Tesla demonstra uma dificuldade, né? Então o papel até performou mal na sequência. Já em relação a Alphabet, Microsoft e Meta, quando você olha a fundo os números, eu sinceramente não consigo ver grandes problemas para você ter tido a reação que você teve, por exemplo, na ação da Alphabet. Chegou a cair 5% na sequência. Crescimento ali de 15% da receita, lucro também crescendo 30%, 40% lucro por ação na comparação anual. Mas aí, os investidores eles vão olhando em algumas linhas específicas do negócio e aí parece que estavam procurando um motivo para vender a posição e talvez fazer esse rotejo que a gente estava falando, né? Tipo, o papel já subiu muito esse ano, vou vender um pouco para poder colocar em outras ações que ficaram para trás. No caso específico de Alphabet, foi a linha de receita do YouTube, que veio levemente abaixo. Então, isso foi o que gerou a venda no papel. Microsoft, eles esperavam que a parte do cloud, né, medido lá pelo Azure, tivesse crescimento de 31%, veio 29%. Nossa, vamos vender o papel. Então, assim, no geral, os resultados foram bons. Meta foi a única que conseguiu surpreender, completamente. E outro ponto que meio que tá pegando todas essas empresas, e vai pegar também no resultado de Apple, de Amazon, que eu falo assim, os investidores vão olhar a fundo, é a necessidade de investimento, principalmente relacionado à questão de inteligência artificial. O Alphabet mostrou um número acima das expectativas, 13 bilhões, né, o mercado esperava 12. Microsoft mostrou um número de 19 bilhões, que foi o maior do que ele fez 5 anos atrás, por exemplo. Meta falou que vai gastar também de 37 a 40 bilhões no ano, sendo que ele esperava de 35 a 40, e vai esperar um investimento muito maior para 2025. Então, assim, o que está pegando, parece, para os investidores é que a monetização dessas ferramentas de inteligência artificial não estão vindo na velocidade, mas a necessidade de investimento ainda está muito grande. E isso até vai ser positivo para a NVIDIA, foi positivo para a AMD, né? A AMD é uma par de NVIDIA, soltou resultado acima das expectativas na parte de data center. Então, isso deve continuar pesando nessas ações momentaneamente, se as empresas vão falar que vão continuar investindo. O próprio CEO da Google, ele deixou claro, eu não posso correr o risco hoje de investir menos, porque se eu investir menos, o meu rival vai investir, ela vai ter uma tecnologia maior, e aí eu vou perder muito mais mercado lá na frente. Então essas empresas vão continuar investindo muito. Isso pode ser um motivo preocupante para as ações, mas, de novo, o negócio em si, para mim, dessas empresas, está indo muito bem. Você pode questionar que a Alphabet não crescia igual crescia antes. Ok. Mas ainda cresce, 2 dígitos baixo. Então, tá fazendo dever de casa na parte de linha de despesa, né? Tentando se tornar um pouco mais eficiente. Microsoft é a mesma coisa. Consegue lá crescer a sua receita 2 dígitos alto, crescer o seu lucro também um dígito baixo. Imagina a quantidade de pessoas que ainda podem utilizar os serviços da Microsoft de inteligência artificial. Ele tem quase 300 milhões de usuários ao redor do mundo. Então, você pode monetizar ainda. O problema é que a velocidade está vindo abaixo do que o mercado gostaria. Meta específico, acho que foi o grande diferencial dessa temporada de resultados, porque o crescimento veio forte, veio o dobro do crescimento, por exemplo, do Google, nessa parte de publicidade, manteve os seus custos de despesa controlados, conseguiu aumentar sua margem operacional em quase 10 pontos percentuais, está ali rodando quase dos 40%. Então, assim, dentre as empresas, ela também está investindo muito, só que ela já está, parece que, conseguindo monetizar isso de uma maneira melhor do que as outras. O Mark Zuckerberg ele até falou lá na conference call que quando a gente utiliza a inteligência artificial, a gente consegue entregar uma publicidade mais efetiva, as pessoas vão ver mais anúncios. Tanto que você vê, a impressão de anúncios cresceu 10%, o preço desses anúncios cresceu 10% nesse trimestre. Então, ela me parece que ela é a que está mais posicionada nesse momento para conseguir monetizar. E, obviamente, né, a NVIDIA, mais na frente, a gente vai ver se as empresas estão investindo, ela vai acabar se beneficiando, porque ela tem a maior participação desse mercado. E aí, brevemente, né, em relação a Apple e Amazon, que vão soltar resultado ainda, acho que tem que ter esse ponto de atenção em relação a investimentos. Para a Amazon, acho que 2 pontos que o mercado vai olhar bem
é a linha de crescimento do cloud, que esse também tem sido um grande vetor de crescimento para a Amazon, para a Microsoft e para a Google. Google e Microsoft apresentaram 29% de crescimento. A Amazon, ela é a maior de todos, deve mostrar um crescimento de 17%, 18%. E, além disso, a Amazon também tem uma receita agora importante da parte de publicidade, que é a expectativa que vai crescer ali 22%, 24%, e os investidores já estão falando que isso pode ser uma linha de receita de 150 bilhões de dólares até o final da década, sendo que isso rodou nos últimos meses ali no 40, 50 bilhões. Então, é um vetor importante, tanto que recentemente o Prime colocou aquele tier de publicidade. Todo mundo que tem o Prime Video, né, eles estão colocando em alguns mercados. Já tem o tier de publicidade. Se você não quiser, você tem que pagar $3 a mais da sua mensalidade. Então, ele já garante uma receita de publicidade, no limite ele garante uma receita a mais de assinatura. Então, acho que esses são os 2 pontos. Em relação à Apple, ela que tinha sido a que mais sofreu no começo do ano em relação à inteligência artificial, porque ela não anunciava nada, então todas as empresas anunciavam coisas e a Apple estava ali parada. Ela anunciou recentemente lá o Apple Intelligence, e aí a gente vai ver novidades nesse respeito, né? A expectativa é que ela lance um Apple com um iPhone com inteligência artificial esse ano, talvez no outro, e isso vai gerar uma mudança, assim, um ciclo de renovação dos aparelhos, porque há 5 anos atrás, vocês que têm um iPhone, vocês podem falar, qual foi a mudança significativa de um iPhone, né? Então as pessoas estavam ficando mais tempo com o seu celular. Essa é a grande expectativa para o case de Apple. Você vai lançar um celular com inteligência artificial, as pessoas vão ter que trocar o seu telefone e vai gerar esse ciclo. Então esse é um ponto importante. E acho que também vai ser interessante ver como é que está a performance na China, né, que é um mercado importante para o crescimento da Apple, só que dados recentes mostram que ela perdeu o lugar nas 5 maiores empresas do mercado. Então, acho que esses são 2 pontos de atenção para ver em relação à Apple nesse trimestre. Muito bem. Completíssimo aí a cobertura do Enzo Pacheco da temporada de resultados das Big Techs até agora. Bora pro nosso compra ou vende? Vamos lá. Ou comentários adicionais sobre Big Techs ainda? Para mim, Meta realmente surpreendeu. Zuckerberg fora da curva. Acho que ele está, mais uma vez, na frente do seu tempo. Eu era bastante reticente à estratégia dele, mas agora para mim ficou bem claro o que ele quer fazer. O lançamento do futuro Llama 4 vai colocar a Meta numa outra posição nessa guerra de inteligência artificial. Vai fazer com que esse cara tenha um acesso a todo um mercado de desenvolvedores que hoje não tem e ainda está dividido entre o OpenAI e agora Llama e os demais players. Eu acho que a Meta vai ganhar um espaço nisso daí muito grande e vai conseguir monetizar essa dinâmica, todo esse lado de inteligência artificial. Os caras, realmente, Zuckerberg é à frente do seu tempo. E em relação ao Alphabet, eu acho que ele é um incumbente, é o cara que vai sofrer, vai continuar sofrendo. Gosto do case, não sou totalmente negativo em relação ao case, mas eu acho que é um cara que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, ainda acho. E Tesla, para mim, é vencedor. Eles vão surpreender no lançamento do Robotaxi, eu já falei disso num outro podcast, mas, assim, os resultados de curto prazo, para mim, de Tesla, na verdade, são as coisas menos importantes agora. O que a gente tem que olhar para frente, na parte da mobilidade, de como que isso vai começar a invadir os mercados globais, começando por China, que é muito interessante, né? Agora, Apple, Amazon... Nvidia vai ser outra porrada e vai surpreender a gente. O papel tá caindo pra caramba, eu quero só ver se não vai ser o ponto da virada da bolsa. Apple e Amazon, eu tô bastante otimista com a Amazon, Apple menos nesse trimestre, mas tem um dado bastante importante da Apple, que foram as vendas na Índia, que surpreenderam, cresceram 33% na comparação anual. E vai vir nesse balanço, então isso pode ser uma coisa que chame a atenção aí dos investidores. Amazon... tem o Prime Day foi muito bom, tem esse lado do consumer que talvez ali eles venham com comentários mais positivos. Acho que o Cloud pode dar uma passadinha um pouco mais lenta mesmo, ele colocou ali 17% de expectativa da turma. Mas a Amazon é a mais barata das Big Techs, por métricas não
Só lembrando que nós estamos comentando antes do resultado e vocês estão assistindo depois. Então, provavelmente, essas A gente já vai saber se expectativas é já foram Amazon- confirmadas ou não. A Amazon subiu 15 ou não. É. Não, e só um complemento dessa parte de NVIDIA. Quando a gente tava vendo julho, né, como o mercado tava muito ruim de tech, a NVIDIA chegou a cair mais de 20% das máximas. Assim, Já tipo, caiu, né? É chegou- isso aí. Caiu 22, né? E aí, no penúltimo dia do mês, teve o resultado de AMD, que é essa rival, e ela mostrou o resultado muito acima, e aí a NVIDIA, ela seguiu, ela surfou junto, né? Então, no último dia do mês, a ação subiu 12%, 13%, e aí reduziu a queda no mês para 6% de queda, tipo assim. Então, ela ainda deve se beneficiar bastante dessa... As empresas vão continuar investindo, não tem quem recorrer, vai ser a NVIDIA. Então, deve surpreender receita, deve surpreender lucro de novo. Então, provavelmente a gente vai ver mais um bom resultado de NVIDIA nesse trimestre. Só que só reporta agora no final de agosto, né? Ela tem um ano fiscal meio diferente, um trimestre fiscal meio diferente, ela fica meio fora do grosso dos resultados. Perfeito. Compra ou vende, hein? VaptVult. Talvez eu compre, talvez eu vende. Vamos lá. Assumindo que você não tem carteira, Enzo Pacheco, você compra ou vende dólar a R$ 5,70? Eu compro. Tem que defender o meu lado aqui Laís, também, né? quer dizer, Enzo. Eu compro. Assumindo que você não tem carteira, o correto é comprar. Exato. Essa é a grande Não realidade, tem- do não ponto de tem vista nem de que- alocação. Vou com o relator aqui, não tem o que fazer, gente. Ah, 5,70 é caro, pode chegar a 5,50. Gente, Taticamente pode voltar sim desses Pode. 5,70, mas assumindo que você. A pergunta dela. que não tenho que nada. Você não tem, você precisa tem que ter. ter. Essa é a Eles pergunta. gostam de escapar pela tangente, Essa né? é a Não, realidade. É. A partir Mas do você preço- compra hoje. Compro. Então Não pronto. tem? Você não tem? Então tem. pronto. Beleza. Você compra. É. Então, Enzo Compro, compra, Matheus compro. compra, João Pisciani. Sou comprador de dólar, né? Faz tempo. No Não, curtíssimo mas do jeito que você prazo... falou. Então, do jeito que você falou. No curtíssimo prazo você vende. Não vendo. Na verdade, eu tô com medo. Explique, justifique sua resposta. Eu tô com medo. De? Se a gente adentrar no cenário que o Enzo pontuou de corte de juros da Bolsa Americana, da economia americana, porque a economia americana está desacelerando, esse dólar vai parar lá no 6,30 se a gente não fizer nada. Por isso que eu compro. Né? Quer dizer, esse lado da probabilidade, ele traz um terror aqui associado. Não, Né? com certeza. Assim, mesmo do meu lado, tá? Mesmo assumindo que eu não tenho carteira, eu vendo a 5,70. Hoje. Se você me perguntar amanhã, eu posso falar outra coisa. Mas hoje. Mas o programa é hoje. Então hoje você faz o quê? Hoje ela vende. Você Hoje eu vende? vendo. Então tá. Hoje eu vendo. Por conta do seguinte, o dólar ele tá perdendo força contra várias moedas, né? Nos últimos dias. Várias moedas do mundo nos últimos dias. Ien, né? Mas o Então, Brasil é Brasil quer diferente, mas trade, era né? O esse Brasil é assunto diferente. que eu ia trazer, né? Tem um pouco desse fator técnico aí do Mas- ien, que é a moeda japonesa, o único banco central do mundo que está subindo juros Uhum. praticamente, que a gente comentou, né, no início do programa. Ele acaba tirando um pouco dessa atratividade do carry trade para o real. Ou pelo menos é isso que eu tenho visto, né, como justificativa e gerando esse movimento técnico desfavorável para o real. Então, eu não sei, me parece um pouco over, assim, esses R$ 5,70 no cenário, no prognóstico que a gente vê hoje. Eu até acho que se a gente caminha... Vamos lá, se os dados da economia americana começarem a mostrar que, na verdade, não tem corte de juros, tá tudo bem, etc, etc, eu acho que a volatilidade vai cair e junto com a queda da volatilidade, o dólar pode perder um pouco de espaço em relação às demais moedas. Mas enquanto essa volatilidade dos mercados internacionais continuar muito elevada, isso tem um lado técnico muito importante. E é esse medo da economia americana encaminhar para a recessão, eu acho que esse dólar continua nesses níveis aí mais altos. É aquele famoso, a teoria do sentido. dólar smile, né? Se o Dólar mercado, smile. a economia americana está indo bem, beleza. Tipo, as pessoas vão querer investir nos Estados Unidos, vai demandar busca por dólar, o dólar vai se valorizar. A economia americana está mal, todo mundo vai querer buscar a segurança do dólar e o dólar vai se valorizar. Então você tem que ter aquela região que está no A gente está fora mais dessa ou região. menos, Do dia 15 de julho para agora, a gente saiu dessa região. que seria o A sweet mediocridade. spot. É.
É mediocridade. Não é mediocridade, Matheus, mas é um pouco de equilíbrio da economia global. Você não tem a excepcionalidade da economia americana para o bem nem para o mal. Nem para o bem, nem para o mal. Isso. Era isso que estava acontecendo. Na verdade, o primeiro semestre foi isso. É que o Brasil é sempre uma exceção à regra. Sim. Muito bem. Então, 3 compras e 1 venda para o dólar. Assumindo que você não tem carteira, compra ou vende petróleo a $80. Começando invertendo aqui. João Pcione. No cenário do Enzo, eu vendo. Não, tudo bem. Calma, mas você no tá baseando seu todas as cenário. análises O cenário do Enzo ganhou força, eu vendo. Não, mas ganhou força. Foi Em convencido. 30 minutos? É isso, foi convencido. Não, veja, se a gente caminha para um código de juros nos Estados Unidos, eu vendo petróleo. Tá bom. 1 venda. Matheus Eu Spies. compro como hedge geopolítico. Compro. Perfeito. Força esse call Pode de ter justiça. míssil no final de semana. Você Imagina, ouviu a tá resposta, tudo escalando a tensão no Oriente Médio, já de alguns dias para cá, piorou bem recentemente com a neutralização, vou usar essa palavra, Nossa. Nossa, que dos palavra integrantes, elegante. do Hamas e do Hezbollah por Israel, então tem chance de escalada, o pessoal deveria usar o petróleo como um eventual hedge aí. E assim, quando a gente pega o petróleo em julho, você viu que o WTI, né, o Texas, ele chegou a bater acho que 74, 75, sendo que ele estava 85 recentemente. Parece que era esse temor dessa desaceleração. Só que eu tô com o Matheus nessa. Tipo assim, infelizmente o petróleo hoje, ele tá muito ligado a esses... Assim, sempre esteve, né? Mas hoje, quando você compra petróleo, eu tô pensando muito mais nesses eventos geopolíticos que a gente não sabe o que vai acontecer, infelizmente. Há quanto tempo a gente tá falando da guerra da Ucrânia? Há quanto tempo a gente tá falando que Israel vai acabar com Hamas e continua, e agora já tem Líbano no... Putz, eu ainda prefiro ter uma parcelinha no meu portfólio com petróleo. Mas eu entendo que, assim, é extremamente volátil, resolveu a questão no Oriente Médio, esse negócio vai cair pra caramba. Mas eu prefiro ter um pouquinho. Eu tô com vocês dois, Enzo e Matheus. Eu compro petróleo. Hedge geopolítico. Essa história lá do Oriente Médio parece que não vai acabar tão cedo. Então, eu acho que tem que ter, assim. Tem que ter na carteira, $80. Nem que seja para ele ficar parado. Não tem problema. Tem que ter lá. E eu vou dar uma leve roubadinha, assim. Na verdade, eu gosto de ação de empresa de petróleo. É isso. Mas é isso. Não, eu também. mas se tiver que comprar commodity, eu acho que compra um pouquinho. Commodity é dureza, né? É dureza. Não, eu também prefiro via ações, né? Exato. Via ações. Muito bem. Agora, a pergunta mais importante de hoje. Brasil nas Olimpíadas. Vocês compram ou vendem? Com dor no coração, eu vendo. Ô, E eu João, vou não comprar faz com o isso João comigo. nesse aí também, cara. Infelizmente Poxa, tá gente. difícil, cara. Mas eu vou comprar por torcedor. Entendi. Porque o quadro de medalhas tá meio triste ainda. Vamos dar Tá triste, é precisando verdade. de um ourinho aí ainda pra dar uma subidinha nesse placar. Eu compro vôlei de praia. Eu acho que a gente vai ganhar medalha no vôlei de praia. Ah, Mas eu vendo futebol feminino, que era a minha expectativa de ganhar alguma coisa, mas não vai ganhar esse ano, de novo. Pô, além do vôlei de praia, vôlei feminino tá bom. Tá vindo forte. Não, Ganhou masculino. agora. Não, Vôlei masculino feminino, não. Feminino. sim, masculino não. O vôlei feminino ganhou agora do Japão. Uma lavada, amassaram o Japão, nosso troco, né? E a expectativa sempre surge um cisne negro, ou sei lá, qual vai ser o pássaro dessa vez. Não sei. Um A gente já canarinho teve da verde e marcha amarelo. atlética, uma medalha de Exato. prata, mas precisa de ouro agora. Precisa de um ouro. pra dar uma precisa de cor. um ouro. Eu Sim. vejo potencial ali no Medina, Sim, Pode ser. sim. Rebeca Andrade. Inclusive, acabou de perder da Simone Biles no Oh, individual mas- geral. Mas tem mais, né? Tem mais jogo ainda. Agora, eu não sei se agora no direto nesse, mas enfim. Mas ela ficou com a prata, pelo menos? Ficou com a prata. Ah, tá bom. Muito bom, muito parabéns. bom. Eu compro o Brasil nas Olimpíadas porque eu sou brasileira e não desisto nunca. É isso aí. Fechamos? Fechou. Não se esqueçam de conferir gratuitamente a seleção do Enzo Pacheco de 10 BDRs para o mês de agosto. Link na descrição ou carteira automatizada no app BTG Investimentos. Enzo, Matheus, João, muito obrigada por mais esse e nos vemos na semana que vem. Um abraço.